Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amigos e irmãos. Nós estamos de volta para dar continuidade à nossa série de vídeos cujo título é Pré-Tribulacionismo. E esse vídeo será o quarto vídeo desta série de vídeos, a qual eu não sei quantos vídeos terão, se serão 10, 20, 15... Haja visto a amplitude sobre o assunto que é a escatologia bíblica, dando ênfase sempre ao tema pré-tribulacionismo. E nesse vídeo nós iremos falar a respeito da história do arrebatamento. Porque algumas pessoas dizem que a história do arrebatamento, ou a pregação, ou o ensino do arrebatamento, é algo recente. Diz que não tem mais de 200 anos que é divulgado este assunto. Principalmente quando fala-se a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista. Diz que é um assunto relativamente novo e chegam a ponto de dizer que antes do ano de 1830, não se falava a respeito de arrebatamento e nem tampouco sobre o pré-tribulacionismo. Na igreja primitiva, havia a expectativa da iminente volta do Senhor Jesus. Somando a iminência à perseguição, eles davam muita ênfase nos seus escritos a respeito da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E houve cerca de 10 perseguições contra a igreja, a começar pelo imperador Nero e até a última perseguição que se deu no imperador antes de Constantino. Mas quando Constantino assume o Império Romano, ele manda cessar as perseguições aos cristãos com uma manobra política e declara o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Até mesmo os bens que foram tomados dos cristãos, havia a ordem para que devolvesse para os cristãos. E os cristãos então passaram a gozar de uma relativa paz. Alguns ensinadores e pregadores desta época chegaram a se aventurar dizendo que era a volta de Jesus, Jesus tinha voltado em espírito e já havia estabelecido o seu reino milenial, o seu reino de paz na terra, mas de forma invisível. E então, a partir desse momento, começou a se esfriar a respeito da expectativa da volta de Jesus e a respeito da iminência da volta do Senhor Jesus. Mas no ano de 1800, nasceu um crente por nome de John Nelson Darby. John Nelson Darby, melhor dizendo, a pronúncia correta é Darby. Ele que era escocês, mas de família inglesa, né? Anglo-escocês. Ele começou a pregar a respeito do arrebatamento da igreja, com ênfase no pré-tribulacionismo. Mas logo John Nelson Darby foi acusado de seus escritos não ser inspirados na Bíblia, porque no ano de 1815 havia nascido uma menina por nome de Margaret MacDonald, e essa menina, quando ela completou 15 anos de idade, ela começou a ter umas visões, ter alguns sonhos, algumas profecias, e algumas pessoas visitavam a casa dessa menina para receber ali revelações, profecias e algo assemelhados, né? E então, John Nelson Darby fez uma visita à casa dessa menina para ver a veracidade dos fatos. E eles acusaram, então, Darby de ter recebido a revelação pré-tribulacionismo ou sobre o arrebatamento dessa menina. Mas isto não é verdade. O que Darby ouviu foi a respeito das profecias, das visões dessa garota, Margaret,
E ele foi lá. E quando ele chegando lá, ele viu o acontecido e ele averigou os fatos, ele chegou à conclusão e advertiu os irmãos naquela época que as ações, os movimentos que estavam acontecendo ali era de procedência demoníaca e não era de procedência divina. E então eles acusam Darby de ter recebido revelações a respeito do arrebatamento e principalmente do pré-tribulacionismo dessa menina. Isso não é verdade. São acusações falsas que não se pode se comprovar. Haja visto essa acusação existir, porque um determinado movimento religioso, uma determinada seita religiosa, tem uma certa mulher como a sua profetisa, né? Que errou nos seus cálculos, nas suas profecias, nas suas afirmações, e ela fundou essa igreja que existe até os dias de hoje. Então, eles vão em contrapartida, ele se defende acusando também que o movimento pré-tribulacionista, o movimento do arrebatamento da igreja, do arrebatamento iminente da igreja, foi também fundado por uma mulher por nome de Margaret MacDonald. Mas isso não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, que 3 a 5 anos atrás, Darby já ensinava, já pregava. Ele nem conhecia essa moça. Ele já ensinava e já pregava a respeito do pré-tribulacionismo. O que Darby fez foi sistematizar o assunto a respeito do pré-tribulacionismo e do arrebatamento da igreja. Haja vista a cultura que Darby tinha e a facilidade que ele tinha para se expressar por intermédio dos seus escritos. Mais tarde, no ano de 1843, nasceu um camarada por nome de Cyrus Scofield, e ele faleceu no ano de 1921. Ele juntamente com Darby, ele sistematizou esses assuntos, né, sobre o pré-tribulacionismo e o arrebatamento da igreja, e Scofield, né, Cyrus Scofield, ele projetou e digitou e lançou a Bíblia de Estudo Scofield, a qual é uma excelente Bíblia, muito boa mesmo, essa Bíblia. Aí então começou a se divulgar, e essa Bíblia, anotada pelo Dr. Scofield, ela se tornou uma Bíblia única, porque antes dela não tinha uma Bíblia de estudo sistematizada que falava a respeito do assunto. Então os inimigos começaram a atacar e dizer acusar Darby e Scofield de que o movimento era demoníaco, que o movimento não era de Deus, que o movimento era carnal, e assim por diante. Foi isso que aconteceu. Muito bem. Mas depois apareceu um camarada muito ousado e de muita convicção. Devemos entender que convicção não é sinônimo de verdade de forma nenhuma. Às vezes a pessoa pode estar convicto de um assunto, mas também ele pode estar redondamente errado a respeito daquele assunto. Um camarada por nome de John Blade, ele disse o seguinte: olha, eu ofereço um prêmio de $500 para quem me trazer uma prova escriturística de que arrebatamento e arrebatamento pré-tribulacional se ensinava, se pregava antes do ano de 1830. Naquela época, nós devemos entender que a literatura era algo difícil, não há a modernidade do dia de hoje para pesquisas na internet, onde você imprime ou você baixa em PDF e assim por diante, era muito difícil. Mas tem um detalhe, quando ele fez essa proposta e envolvia dinheiro, ele simplesmente estava querendo ganhar crédito diante das pessoas. Mas o contrário aconteceu. O tiro acabou saindo pela culatra. Porque começou a aparecer pessoas com documentos provando para ele que antes do ano de 1830 já se falava no arrebatamento, já se falava a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista. Por exemplo, Efrem, o Ciro, que viveu cerca de 150 a.C.,
pregava, ensinava e escrevia a respeito do arrebatamento pré-tribulacional. Morgan Edwards, Barnabé, Papias, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, Hipólito de Alexandria, Cipriano, Lactâncio. Aqui todos são 11 homens que já falavam a respeito do arrebatamento, com ênfase no arrebatamento pré-tribulacional. Isso muito antes. Alguns aí são do ano 150, 200, 300, 400, até meada do primeiro século falava a respeito do arrebatamento pré-tribulacional, dando ênfase a Tertuliano, que eu, particularmente, chamo de pai dos apologistas. Foi um dos maiores apologistas que já existiu. Ele cria, ensinava e pregava a respeito do arrebatamento pré-tribulacional. Então, o que Darby fez foi simplesmente resgatar essa doutrina e sistematizar essa doutrina. Ele não foi o criador do arrebatamento da igreja e nem tampouco do pré-tribulacionismo de forma nenhuma. Por exemplo, John Wesley, no século 17, 16 e 17, ele foi um dos camaradas que trouxe à tona e dando ênfase nos seus ensinos, nos seus escritos, a respeito da doutrina da santificação. Mas era uma doutrina que estava esquecida, que estava perdida, fazia mais de 18 séculos. Agora nós vamos afirmar que foi Wesley, os irmãos Wesley, que criou a doutrina da santificação? Isso é uma inverdade. Não podemos fazer essa afirmação. Ele simplesmente deu ênfase nas suas pregações e nos seus ensinos e deu ampla divulgação sobre o assunto. Ele não foi o criador da doutrina da santificação. Ele apenas estava resgatando algo que estava no ostracismo, algo que estava no esquecimento das pessoas. Martinho Lutero, por exemplo, que foi o pivô da Reforma Protestante. Ele pregava, ele começou a pregar sobre a justificação pela fé. Agora foi Martinho Lutero, foi Lutero que criou a justificação pela fé? Não, de forma nenhuma. Somente na carta aos Romanos ele extraiu 95 teses sobre a justificação pela fé. Ele não foi o criador da justificação pela fé. Ele apenas trouxe à tona, ele apenas desenterrou aquilo que as pessoas haviam enterrado por decorrer dos séculos. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana pregava a justificação pelas obras, pela venda das indulgências. E Martinho Lutero se levantou contra isso. Foi amaldiçoado pelo Papa Leão X, pior para Leão X, porque houve a reforma protestante e trouxe à tona novamente a justificação pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo e jogou por terra aquela venda de indulgência onde havia enriquecido milhares e milhares, principalmente o clero. E depois também, Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ele trouxe vida novamente a respeito do sacerdócio universal dos crentes, porque a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que só o clero era o sacerdote, só o clero podia entender a palavra, somente o clero podia interceder e tinha acesso a Deus, qual isso é uma grande de uma mentira. E Martinho Lutero, ele trouxe à tona. Então Martinho Lutero, ele não criou a doutrina da justificação pela fé. Ele não criou o sacerdócio universal dos crentes. Ele apenas trouxe à tona esse assunto e fez a ampla divulgação, resgatou algo que estava perdido. Assim aconteceu com John Nelson Darby. Ele não criou o arrebatamento pré-tribulacionista. Ele não criou o arrebatamento de igreja. Ele apenas divulgou e ele investiu financeiramente. Ele, juntamente com o Dr. Scofield, investiram financeiramente para divulgar esse assunto. Eles não foram o criador. É uma mentira muito grande fazer essas acusações contra as pessoas que são pré-tribulacionistas e que crêem no arrebatamento iminente da igreja. Pois bem, mas, irmãos, o eixo da questão gira em torno, sabe do quê? É da nação de Israel.
Se nós dissermos que Deus mentiu para Abraão, para Isaac, para Jacó, e principalmente para Davi, que ele disse que ele iria cumprir as promessas que ele fez. Mas se nós quisermos taxarmos Deus como mentiroso e dizer que Deus não tem um plano para a nação de Israel, aí sim não existe arrebatamento pré-tribulacionista. Aí não existe arrebatamento de igreja. Mas daí nós temos que jogar por terra, jogar por escanteio as promessas de Deus a essa nação, a nação de Israel, as promessas que Deus fez aos patriarcas, aos profetas e assim por diante, aos discípulos, aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas não, Deus tem uma palavra exclusiva para a nação de Israel e vai cumprir essa palavra. Deus tem uma palavra exclusiva para a igreja e vai cumprir essa palavra. Deus não rejeitou a nação de Israel. Agora, se nós forçarmos aí as interpretações bíblicas e dissermos que Deus rejeitou a nação de Israel, então realmente não existe arrebatamento pré-tribulacionista e nem tampouco arrebatamento da igreja. Mas daí então nós teremos que forçarmos e ficarmos numa interpretação viciada das Escrituras. E isso nós não temos o direito de fazer. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala que Deus nos livra da ira futura. Em Tito 2,13, diz que nós estamos aguardando a bem-aventurança, a manifestação do Senhor. Em Apocalipse 3,10, diz que Deus nos livrará da hora da tentação. Esses versículos são prova que antes do ano de 1830 já se falava do arrebatamento da igreja e do pré-tribulacionismo. Mas alguém pode perguntar por que então que não mostrava esse versículo? Pelo seguinte: havia acontecido a reforma protestante e os líderes religiosos daquela época ainda tinham na mente que somente o clero podia interpretar a Bíblia. Eles não aceitavam a interpretação de um leigo. Somente se o bispo, se o papa ou se o padre interpretasse a Bíblia, aí era válido, mas outra pessoa. Então eles mostravam esses versículos. Mas eles não aceitavam esse versículo antes do ano de 1830. Tinha que ter documentos de pais da igreja, de teólogos. Até parece que teólogos e pais de igreja, ou escrito lá desses grandes homens que viveram no passado, pode ser comparado à Bíblia. A Bíblia é um livro infalível. Quanto os escritos desses homens são bons, contribuem para o nosso crescimento teológico, didático e assim por diante, mas são escritos de homens falíveis e escritos falíveis, não são infalíveis. Então eles não aceitavam de forma nenhuma quando apresentavam um versículo. Agora, se um padre, um papa ou algo parecido apresentasse esse assunto, ou interpretasse os versículos, eles aceitavam. Em Tessalonicenses capítulo 1:10 diz que Cristo nos livra da ira futura. Não está dizendo que Cristo nos livra na ira futura. A palavra dar aqui em 1 Tessalonicenses 1:10 e Apocalipse 3:10, na língua grega é ex, que quer dizer tirar para fora. Essa conjunção quer dizer tirar para fora. Deus, ele não vai nos proteger na tribulação. Ele vai nos livrar da tribulação, arrancando-nos por intermédio do arrebatamento. Por exemplo, Daniel, ele não foi livrado da cova. Ele recebeu o livramento na cova. Olha a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego não receberam o livramento da fornalha. Eles receberam o livramento na fornalha. Enoque, antes de acontecer o dilúvio, ele foi arrebatado do dilúvio, e já Noé e sua família foram preservados no dilúvio. Portanto, a igreja, ela será livre da ira por intermédio do arrebatamento, que é o pré-tribulacionismo, enquanto que a nação de Israel vai ser guardada e livrada no período da tribulação aqui na terra. Apocalipse capítulo 12 fala a respeito desse assunto.
E Tito 2,3 está falando para nós aguardarmos do céu o Senhor Jesus. Os pós-tribulacionistas estão aguardando a manifestação do anticristo, o governo do anticristo, perseguição por parte do anticristo, um governo mundial, e estão esperando a grande tribulação. Mas em parte nenhuma das escrituras sagradas nós somos advertidos a esperar a manifestação do anticristo, o governo do anticristo, implantação da marca da besta e algo parecido, e nem tampouco a grande tribulação. A Bíblia nos adverte para nós aguardarmos do céu o Senhor para nos arrebatarmos. Então ficamos com essa palavra e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém.